não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aldir Guedes Soriano. O senhor poderia explicar a contribuição do cristianismo na formação das instituições americanas, conforme o livro de Benjamin Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institution of the United States? Eu mesmo recomendei esse livro, que é uma maravilha. Veja, muitos dos Founding Fathers eram maçons, a começar pelo próprio George Washington. Só que o George Washington, no fim da vida, ele escreveu um negócio dizendo o seguinte: "Olha, faz 30 anos que eu não vou num templo, numa sessão maçônica." Então, ele entrou na maçonaria por quê? Porque ele era oficial do exército britânico, na juventude. E no exército britânico você só sobe na escala se você for maçom, porque todos os comandantes são maçons. Então ele é um dos milhares de oficiais que está na maçonaria, mas ele nunca mostrou o menor interesse por isso, tá certo? Então, e por outro lado, existem provas cabais de que o George Washington rezava, né? Rezava para o Deus da Bíblia. Então você vê que, é claro que a influência bíblica ali era imensamente mais decisiva, pelo menos entre os Founding Fathers, do que a influência maçônica, né? Embora a influência maçônica depois se afirmasse, sobretudo na esfera do simbolismo. Quando você pega a cidade de Washington, então, a cidade de Washington só foi construída depois de George Washington, e bastava o arquiteto ser maçom para ele fazer tudo com simbolismo maçônico, é óbvio. Então, existe aqui nos Estados Unidos, como a igreja predominante é protestante, embora os católicos sejam 30% do país, ou seja, das denominações singulares ela é maior, os católicos são maior, né? Mas somando as igrejas protestantes, tudo elas são majoritárias. Então as relações de protestantismo e maçonaria são muito ambíguas, vão desde a cumplicidade total até a hostilidade aberta. Então essa é uma questão que não dá para você responder em bloco, você tem que estudar caso por caso. Por exemplo, esse Bill Schnoebelen que eu falei, ele é um pastor protestante, e ele é talvez o pior inimigo que a maçonaria já teve aqui nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, você vai encontrar o Billy Graham era maçom, pelo que eu sei, a informação talvez não seja certa, mas consta que ele era maçom, não é isso? Dos presidentes americanos, 17 foram maçons. O Ronald Reagan não era um membro ativo da maçonaria, ele era um maçom honorário, ele recebeu o grau assim de presente, sem precisar fazer os ritos, essa coisa toda. Mas de qualquer modo tinha algum rabo por isso lá. Eu acredito que o Donald Trump também tem, mas eu expliquei para vocês a questão da dissensão interna entre maçons oligárquicos e democratas, né? Que eu acredito que isso é o que vai decidir o futuro da humanidade pelas próximas décadas. Eu espero que os democratas vençam, mas que os democratas que não são do Partido Democrata são o contrário. Os oligárquicos seriam as grandes fortunas? As grandes fortunas, claro, o pessoal da Bilderberg, George Soros, Rockefeller, essa gente toda, que tem, realmente eles têm o plano da governança global, que tem que estar na mão deles. Mas não pense assim, você pensa o poder secreto, né? Não pode que nem o Armindo abriu o título Poder Secreto, porque até um ponto de exclamação, nunca vi ponto de exclamação em frase nominal. O poder secreto, né?
Não pode acreditar nisso porque o poder deles é limitado. Eu estou falando desses planos de governo global, eles são muito mais antigos do que parece. Eles começaram no começo dos. Na verdade, se você ver, João Amos Comênios, no século XVI, já tinha esse plano na cabeça, né, o educador. Né, e essa ideia reaparece nas obras de Francis Bacon, aparece. Tá certo? Toda hora aparece um plano de governo global. E no começo do século XX, fim do século XIX, começo do século XX, aparece o Cecil Rhodes, que é o fundador da Rodésia. Ele faz um plano e começa a distribuir bolsas de estudos para criar uma intelectualidade capaz de promover esse governo mundial. Mas, bom, daí o Cecil Rhodes morreu e as bolsas continuaram sendo distribuídas, o que não quer dizer que todo sujeito que recebeu uma bolsa do Rhodes é um globalista, né? Assim como todo mundo que recebeu a bolsa do Rockefeller não é um globalista. O Eric Feiglin não recebeu a bolsa da Fundação Rockefeller, graças a Deus recebeu, né? Então, essas bolsas não são um sistema infalível de escravização das mentes. Assim como você estudar na London School of Economics não fará de você automaticamente um membro da Fabian Society, né? Então a gente não pode pensar assim por como é que se diz, por impregnação de símbolos. Ah, o cara é da London School of Economics, então ele trabalha para a Fabian Society. Falei, meu Deus do céu, mas nem o Partido Comunista tem esse controle da cabeça das pessoas, meu Deus do céu. Quanto mais, vamos dizer, a sociedade fabiana, né? Quer dizer, o cara pode. Eu acredito que 80% dos caras que estudaram na London School of Economics não tem absolutamente nada a ver com o fabianismo. Simplesmente estudaram lá como poderia estudar em qualquer outro lugar. E bolsistas do Rockefeller, do Rhodes também. Quer dizer, este esquema, você imaginar que o sujeito que paga você, que está dando dinheiro para você, te controla, eu disse, essa é a coisa mais absurda do mundo, né? Eu, por exemplo, eu acho que o Jorge Soros não controla nada. Eu acho que os intelectuais que trabalham para ele controlam a cabeça do velho, que é um idiota. Eu comprovei pessoalmente que ele é um idiota. Então, agora, pessoal, o sujeito trabalha para o Jorge Soros. Mas será que o Jorge Soros está entendendo o que o outro está falando? Nem sempre está entendendo. Então, veja, sempre aquele critério do Georg Jelinek, né? Onde há uma intencionalidade e onde há uma confluência acidental de fatores. Isso aqui é básico em todos os estudos humanos. Agora, tem gente que gosta de brincar de portador de inside information. Então, eu descobri que o fulano trabalha para não sei o que. O Olavo, por exemplo, todo mundo sabe que o Olavo trabalha para o Jorge Soros e a Hillary Clinton. Hã? Ele fica falando bem do Trump, mas é só para disfarçar. Ele trabalha para Hillary, né? Porque no fundo é inside information, né? Então, inside information você vira o islamo-sionista, né? Ou comuno-capitalista, ou comuno-liberal. Isso ontem eu estava vendo um show do Lelutier, aquele conjunto cômico argentino, e um pergunta, qual é o seu partido? Eles, Partido Liberal Estatista. Então, esse negócio de inside information é tudo coisa de moleque, tá entendendo? Quem tem realmente inside information lida com ela com muito cuidado e não tira conclusões assim, não é, sobretudo, mas é por impregnação de imagem, né? Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Tá? Então, na próxima aula tirarei conclusões gerais, resumirei tudo.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.